Boa tarde, galera ligada aqui no Atenção Vascaínos. E ontem, derrota muito complicada, muita polêmica em São Januário, 2-1 para o Palmeiras. E o técnico Vanderlei Luxemburgo foi na coletiva de imprensa e soltou os cachorros. Além dele, o presidente Alexandre Campelo. E é o presidente Alexandre Campelo que abre essa coletiva de imprensa reclamando muito da arbitragem. Confere aí como é que foi. Um árbitro tendencioso, que já começou dando amarelo para toda a nossa equipe, com 7 cartões amarelos, e que prejudica o Vasco no momento em que não aplica a falta no lance do gol do Palmeiras, deixa de dar o pênalti, apesar de ter sido chamado pelo VAR, um pênalti claro. As imagens mostram claramente o zagueiro do Palmeiras entrando no meio da costela do Henrique e expulsa o Castan. Vale lembrar que esse juiz persegue o Castan, já tinha tido o mesmo problema com ele no jogo contra o Avaí. E sem que o Castan tivesse xingado, ele já expulsou o Castan. Isso só para falar do jogo de hoje, né? Eu gostaria muito de ouvir o que a cabine do VAR conversou com o juiz nesse jogo. É inadmissível a forma como o Vasco está sendo tratado e como tem sido prejudicado nesse campeonato. Contra o Corinthians, nós tivemos um gol do nosso zagueiro Erle anulado e o gol semelhante contra o Ceará foi validado. Contra o Palmeiras, foi dado um pênalti do Castan, com mão na área, e numa jogada exatamente igual contra o CSA, o VAR não tem condição de avaliar se foi dentro ou se foi fora, quando todo mundo viu que foi dentro. Então é um absurdo o que está se fazendo. Que se queira que o campeonato continue competitivo até o final, tudo bem, mas prejudicar o Vasco diante do Palmeiras, isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Então eu quero deixar aqui o meu protesto e amanhã eu estarei na CBF cobrando isso da comissão de arbitragem. Vanderlei, boa noite. Queria que você fizesse a análise que normalmente você faz da atuação do Vasco em relação a essa partida. E queria saber de você se fica a preocupação por ser esse o quarto jogo sem vitória, independentemente da atuação da arbitragem, você fica à vontade se você quiser falar. Mas nós tivemos uma sequência boa, né, de vitórias, né, e também falaram bem, né. Então agora é normal que uma sequência negativa, né, as pessoas falem no momento importante da competição. Eu não me assusta, eu acho que nós temos os jogos necessários para a gente sair da confusão. Nunca falei que meu time não era time para outro tipo de competição. A nossa competição é uma competição diferente, o pessoal tem que entender dessa forma. Não adianta ficar insistindo, que nem estava insistindo em Libertadores, isso e aquilo, que não é o que nós queremos. Nós queremos é manter o Vasco na primeira divisão. Mas para isso acontecer, né, nós temos que jogar. Hoje eu gostei da equipe, da maneira como a equipe jogou, né, forte, dura, contra adversário difícil. Não quero tirar o mérito do Palmeiras, da vitória, mas a gente está nesse futebol há muito tempo, né? Os lances que o Vasco tem sido prejudicado são lances importantes e que o Vasco perdeu muitos pontos por causa do VAR. Por causa do VAR ou por causa da arbitragem? Não vou falar do VAR. E o presidente falou uma coisa importante. Se o VAR, que era o Heber, chamou o juiz para ver, é que, no mínimo, ele colocou uma situação de dúvida para o juiz analisar, né? E é muito importante que o Gaciba venha a público e mostre a gravação do Heber com o árbitro, porque chamou. É muito importante isso. Ele diz que tem uma transparência muito grande, então é muito importante que ele venha a público e fale. E mais ainda, não vamos tirar o mérito, mas o Luiz Adriano faz falta do Danilo antes de finalizar. Que é um absurdo. Aí ele não pede para analisar, para chamar o VAR para analisar se foi falta ou não. Então, peraí, cara, nós estamos sendo prejudicados em muitos lances, em muitas coisas, que no frigir dos ovos, se você ver quantos pontos nós já perdemos, se nós tivéssemos, hoje estaríamos na zona de Libertadores, nós tivéssemos com os gols que foram anulados e da maneira como foram anulados. Acho que o Gaciba é um cara correto, é um cara que está jovem, está aí tentando fazer com que a arbitragem melhore a qualidade, mas eu não estou vendo isso, não. Estou vendo uma reclamação total, geral, da arbitragem, e falar para ele que eu não aguento mais ser prejudicado, não. Acho que o Vasco não aguenta mais ser prejudicado
pela arbitragem, da forma como tem sido. Acho que está fugindo do jogo, né? E o jogo, acho que foi o jogo que o Palmeiras mereceu a vitória, porque fez os gols, um equivocado, né? Que não foi falta, e nós tivemos condições de poder fazer gols, aquela bola do primeiro tempo do Guarim, que ele entrou sozinho, né? Acho que a equipe jogou taticamente bem, assim, né, sabendo que o Palmeiras queria fazer, que era buscar o contragolpe, e não tem que reclamar da equipe. Eu acho que nós estamos dentro da competição, da nossa competição. O Palmeiras foge um pouquinho da nossa competição. Vanderlei, eu vi vocês aqui na entrada do túnel controlando o Castanho, ele estava muito nervoso. Muito. E aí? Muito, porque esse hábito persegue ele. Eu já disse, essa coisa às vezes até de imprensa, né? Perseguição é uma coisa meio, né, complicada, né? Ficar perseguindo. Por que perseguir? Porque ele lá atrás o Castanho merecer ser expulso, tem que expulsar o Castanho. Se não merecer, não tem que expulsar. Então, acho isso uma covardia muito grande que é feito, né? A maneira como ele... A gente está nesse negócio há muito tempo, né? Eu não sei se vocês analisaram, né, dessa forma, né? Quantas faltas o time do Palmeiras fez no primeiro tempo e como é que ele amarelou meu time, quantos cartões ele deu para a nossa equipe. Entendeu? Então, é complicado, cara, ver a maneira como é que ele conduziu a partida. A gente está nesse negócio há muito tempo, a gente sabe quando o árbitro está com uma tendência a uma situação. Não estou dizendo que ele está roubando, não. Estou falando que é tendência de conduzir o jogo da forma como ele quer, ou como ele quis. Luxemburgo, boa noite. Em relação ao campeonato, hoje vocês jogaram contra o Palmeiras, lá em cima na tabela, já no final de semana vocês enfrentam o CSA, que briga lá por baixo. Quer saber qual é a diferença desses jogos, e uma outra questão também é que foi uma semana típica para o Vasco em termos de torcida, porque os cariocas torceram para o Vasco, no caso o Flamengo hoje, e no fim de semana, acredito eu, que a torcida do Fluminense e do Botafogo tem interesse também no jogo do Vasco por conta da disputa lá embaixo da tabela. Em relação ao CSA, como vocês recebem esse carinho das outras... Deixa eu falar uma coisa para você, com todo respeito à pergunta. Eu não quero saber disso aí, isso não me interessa. Com todo respeito à sua pergunta, o que me interessa é o Vasco da Gama. Se vai beneficiar, se vai ajudar, se vai isso, se vai outra equipe, é problema do campeonato. Não tenho nada a ver com isso. Eu tenho que responder do Vasco da Gama. Então, o Vasco da Gama precisa de somar pontos para poder sair da confusão. Então, eu respeito a tua pergunta, mas eu não tenho que falar de outras equipes que vão torcer ou que não vão torcer, isso é problema deles. O meu problema é eu ganhar os jogos e fazer os pontos necessários. Luxemburgo, não sei se você tem informação já sobre o Thales, lá na seleção sub-17, que saiu machucado, saiu chorando, inclusive vai passar por exames para saber se houve alguma extensão de gravidade de lesão e tal. Não sei se chegou essa informação até você de alguma forma. Não, já, não chegou ainda não. Porque o Vasco, obviamente, perde esse jogador para a seleção sub-17 e aí, de repente, pode até gerar algum problema maior em relação a isso, né? A minha opinião é que ele é um jogador como o Thales, como outros jogadores, são titulares na equipe principal de um clube como o Vasco da Gama, ou como o Flamengo, ou como o Corinthians, como outras equipes, já com 17 anos. Não entendo por que ele tem que ir numa sub-17 e prejudicando um clube que o jogador está jogando e é titular da equipe. Na minha cabeça não passa por isso aí. Não consigo entender essa coisa da exigência até. E o Vasco poderia proibir. Né? Proibir não vai. O Flamengo não foi, não vai. Porque é um jogador de 17 anos que é titular da equipe. Não é um jogador que vem de vez em quando dos juniores, eu coloquei ele como titular e fazendo a diferença dentro dos jogos. Então, eu acho que a ida dele, a falta de sensibilidade, né, do pessoal da CBF, no sentido de levar um jogador que é titular numa equipe como a do Vasco da Gama e que está desenvolvendo com o trabalho, está desenvolvendo, está crescendo, não sei. Não sei o que pode acontecer, o que aconteceu, uma lesão, uma perda, uma reserva, o jogador chegar com a cabeça totalmente complicada. O que vai mudar na carreira dele na sub-17 para frente, até chegar lá na frente? Lá. Não sei o que vai mudar. Boa noite, Vanderlei. Queria que você falasse se já conseguiu detectar alguma relação porque o Vasco não está conseguindo ganhar em casa. Teve essa derrota hoje, teve a derrota para o Grêmio, teve para o Santos também. São jogos diferentes, são atuações diferentes. Mas você consegue ver, assim, tem alguma relação? Está tendo alguma dificuldade de jogar aqui? Ou esses resultados são independentes, não dá para analisar de uma forma geral? Cara,
Nós perdemos para o Santos, que é uma grande equipe, para o Palmeiras, que é uma grande equipe. O Bahia não só ganhou da gente, ganhou de muitas outras equipes fora de casa, né? Eu acho que a maneira de nós jogarmos aqui, por obrigação, nós jogamos diferente daquilo que nós estávamos acostumados a jogar. Nós éramos mais reativos e estamos tendo que sair um pouco mais para exposição, então ficamos um pouquinho mais vulnerável. Os adversários aproveitam nos contragolpes e tem qualidade, vai uma vez ou duas e mata o jogo. Mas são equipes que é um campeonato para eles diferente. Tanto é que o Palmeiras é o segundo colocado e o Santos é o terceiro colocado, né? Então, e o Bahia está fazendo um bom campeonato. Então, são derrotas que podem acontecer. Luxemburgo, tudo bem? Boa noite. Eu queria que você falasse o que você achou da atuação do Bruno César hoje, que foi uma opção sua nesse meio-campo do Vasco, e se contra o CSA você vai manter essa ideia de povoar um pouco mais o meio-campo, ou se você pode voltar... Vamos deixar voltar amanhã, recuperação dos jogadores, né? E pensar no jogo contra o CSA com calma. A estratégia, se você perceber, nós tivemos alguns lances bons. O Guarim, aquilo que eu falei, que o Guarim ia entrar, ele entrou sozinho, o Raul entrou algumas vezes sozinho, foi metida de bola para o Marrone, metida de bola para o Rossi. Nós tivemos possibilidades, tá? Então, não vejo problema. E em seguida, se você perceber também, eu faço uma mexida sem trocar jogador. O que eu faço? Como o lado esquerdo estava com o Guarim e tinha muita jogada ali, eu trouxe o Bruno César para o lado esquerdo, trouxe o Marrone para dentro, porque o Guarim conseguia jogar com o Bruno César ali e a gente conseguiu algumas situações ali. Então, eu mexi com a equipe já sem trocar jogadores no primeiro tempo. Eu não vi a derrota do Vasco passando pela escalação, por essa coisa, eu não vi. Não foi dessa forma que eu vi. Vanderlei, você falou que, é claro, né, a preparação para o jogo com o CSA começa amanhã, até a partida de domingo lá em Maceió, mas você tinha falado depois do jogo com o Fluminense que tinha pensado até em poupar o Guarim pela questão física, a sequência que ele vinha atuando. Ele vai viajar para Maceió? Você ainda não decidiu? Vai. Jogar 45 minutos contra o Fluminense, né, que eu tirei no intervalo, eu deveria ter começado ao contrário com ele na reserva, botar ele no segundo tempo. Ele refrescou e hoje ele ficou até o final. E a frequência dele no jogo, né, ele caiu faltando uns 10, 15 minutos, aí é normal que ele tenha caído na parte física, mas ele teve uma frequência física muito boa. Então tem tempo para descansar, para recuperar. Vai viajar com a gente, sim. É isso, galera. Essa foi a coletiva de imprensa, primeiro do presidente Alexandre Campelo, reclamando bastante da arbitragem de ontem do jogo entre Vasco e Palmeiras, e depois o técnico Vanderlei Luxemburgo também reclamando disso e também analisando a equipe e até agora a falta que o Thales Magno vai fazer ao Vasco depois de se machucar na seleção sub-17. Você conferiu aí os melhores momentos dessa coletiva de imprensa e a gente fica aqui torcendo para que o Vasco volte a vencer no campeonato, porque tá difícil. Então se inscreva aqui no canal, acione o sininho das notificações, acione também as nossas redes sociais, @avascaínos, e faça parte dessa comunidade Atenção Vascaínos que está crescendo a cada dia. Valeu, galera. Mais tarde tem o AVNews com Flávio Dias. Valeu!